Muito bom dia a todos que estão conectados através do satélite Amazonas, o satélite Eutelsat 8 e demais meios de comunicação. Lá também, em Monte Rei, onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus os abençoe grandemente. E todos que estarão depois escutando, lendo essas palavras de saudação de hoje, sábado, 18 de outubro deste ano 2025. Lemos no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, versículo 16, onde nos diz: chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele não continuou ali lendo porque, na continuação, dizia: e o dia de vingança do nosso Deus. E isso corresponde à segunda vinda do Senhor. Diz, fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos, diante de vós. Vejam, lhes lê a escritura, onde o profeta Isaías tinha falado dele. Está dizendo que está se cumprindo nesses dias, e vejam o que na continuação depois ocorreu ali. Agora recordem, ele se baseou ali em Isaías capítulo 61, onde ele leu o versículo 1, e do versículo 2 somente até onde diz: a pregoar o ano aceitável do Senhor. E aí se deteve. Porque o próximo de uma vírgula e um e o dia de vingança do nosso Deus, isso já corresponde à sua segunda vinda. Vem, ele se deteve, aparentemente não leu o versículo completo. Mas vejam, ele é o doador da palavra, e ele pode detê-la e cumprir até onde ele tem que cumpri-la, mesmo que os escritores coloquem um ponto, uma vírgula, ou o que colocarem, porque recordem, nenhum tio, nenhum J vai passar ou é passado despercebido. Consequentemente, tudo o que ele está lendo, até onde tiver que ler, até aí é. Por isso, nas mensagens, você pode ver, na mesma pregação de Paulo, mais marcado no reverendo William Branham, também no Dr. William Souto Santiago, você pode ver que há escrituras que ou leem até certo lugar e não continuam lendo, porque é até esse momento, até esse versículo, que talvez não termina no ponto, termina numa vírgula, mas é até aí que tem que ler. Por isso, é muito importante somente colocar e ler o que se está lendo nos estudos, porque isso é o que vem por inspiração divina, e até aí é que o Espírito Santo dá para ler. Se a pessoa se coloca a colocar todo o resto demais, então pode afetar o povo. Por exemplo, aí,
se na Bíblia os escritores pegassem esse versículo completo e dissessem: Jesus não leu toda essa parte? Veja, faltou aí tudo isso para terminar o ponto. Vamos colocar tudo isso, porque não terminou todo o pensamento. E vem e coloca isso em São Lucas capítulo 4, nesse versículo 18, o coloca completo. Causa um dano terrível, porque muda todo o trabalho que esse profeta está realizando nesse tempo. Vem o importante, que é seguir a orientação do Espírito Santo. Pode trazer um dano grande quem o fizer, e pode afetar esses filhos de Deus se colocam de mais ou de menos ao que o Espírito de Deus falou. Agora, ele aqui continua dizendo no versículo 22 do capítulo 4 de São Lucas: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Vejam, ao invés de se ficarem contentes, porque já por fim essa escritura de Isaías estava se cumprindo, se encheram de ira. Isso que estavam dentro da sinagoga, e levantando-se expulsaram-no da cidade, ou seja, o tiraram e expulsaram, e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para de lá o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se, ou seja, para assassiná-lo. Uns assassinos, porque eram filhos da serpente antiga do diabo, de Satanás. Hoje se cumpriu essa escritura. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz aqui nesta mensagem o Verbo que se encarnou e habitou entre nós, que foi pregada pelo Dr. William Soto em 9 de março de 1999, em Olavarria, Argentina, nos diz: Deus habitou nesse corpo de carne chamado Jesus, e por isso Jesus podia dizer: o Pai que mora onde? Em mim. O Pai estava morando nele. E agora, podemos ver o mistério do Verbo encarnado no meio do povo hebreu, 2000 anos atrás, para trazer a bênção da redenção ao ser humano. Agora, quando o Verbo se fez carne, nem todos creram nele. E podemos ver, diríamos, o paradoxo, não é, Miguel? O paradoxo da religião. A religião que esperava a vinda do Messias, a vinda do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, quando veio, o rejeitou. E isso é como para tomar todos esses ministros e colocá-los num saco e depois colocar ao final o sumo sacerdote. Vejam, quando colocá-los todos num saco, não serviam para nada nenhum deles, e dizer, este grupo ministerial, tanto que estudou, e não serviu para nada em ver a vinda do Messias, o rejeitou. De que serviu estudar tanto? Estavam cegos ao cumprimento da vinda do Verbo encarnado no meio do povo hebreu. E, se não fosse porque a pessoa sabe que tudo opera para o bem, que tudo já estava profetizado e que tudo ia acontecer dessa forma para Deus ter misericórdia dos gentios e chamar dentre os gentios um povo para o seu nome, a pessoa se encheria de ira ao ver essa situação, onde os mesmos sacerdotes, os próprios sacerdotes, o sumo sacerdote, que estavam dizendo que o Messias viria, quando veio, o rejeitaram. Não gostaram.
Esperavam um homem bem polido e vem um carpinteiro com um martelo e com suas ferramentas de trabalho e proclama que nele se cumpriu a vinda do Messias. Hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Agora vejam como ele disse ali essas palavras tão poderosas, hoje se cumpriu essa escritura. Ou seja, se identificou com a palavra que tinha sido trazida por meio do profeta Isaías. Ele estava ali, vindicando Deus através de Jesus, vindicando essa palavra que foi trazida, ou seja, trazendo a vida, a pessoa de Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré. Agora vejam na mensagem, o mensageiro do entardecer na página 32, ele diz aí, diz o reverendo William Branham, sempre foi um grupo de líderes, cada tempo confundiram as pessoas. Não são as pessoas, são os líderes que o confundem. Agora vamos, você diz, irmão Branham, aí à esquerda ele escreve para cima, os líderes confundem o povo sempre. Sempre foi assim, em todo tempo. E neste tempo também é assim, dessa maneira. São os líderes, os que confundem o povo. Agora, espere um momento. Temos que provar isto pelas Escrituras. Se não é escritural, então não serve. Por suas palavras de sabedoria, em suas lideranças não inspiradas. E ele escreve aí, lideranças, palavras de sabedoria, eles... Ora, alguns desses gênios que podem reunir essas coisas juntas. Não é Satanás um gênio nisso também? Não foi ele que citou a Jesus Cristo uma escritura e até deu mesmo uma razão? Ele o fez. Agora vejam, são muito gênios, inteligentes, compondo tudo isso aqui, isso ali, e sabe as escrituras de memória e tudo isso. Levam muitos anos, dizem, não, eu tenho muito conhecimento da mensagem. Sabe as escrituras de memória e tudo isso. Diz, Satanás também o faz. Ele o fez. Ele é um gênio nisto. Mas Jesus nunca discutiu com ele. Ele disse, também está escrito, afaste-se de mim, Satanás. Sim, lideranças não inspiradas. Olhe Coré nos dias de Moisés e sua mensagem. Quando Coré e Datã pensaram, eles foram onde estava Moisés e disseram, espere um momento. Você pensa ser muito grande, Moisés. Você pensa que é a única pedrinha na praia. Ou o único pato no lago. Tu crês ser o único. Diz que você pensa ser a única Coca-Cola no deserto, é um ditado. Pois te deixarei saber que há outras pessoas. Eu te farei saber que há outras pessoas que são santas também aqui. Moisés não tinha dito que não fossem santos, mas ele tinha uma comissão e ele tinha que cumpri-la. E, pois, eles organizaram um grupo e foram contra Moisés. E ele escreve, Datã e Coré à esquerda. E Deus então disse, vá e fique além da porta, em pé na porta. Estes homens tinham incensários em suas mãos. Agora vejam. Deus não levou em consideração isso, de ter incensários em suas mãos. E você sabe o que esses incensários seriam feito? Deus abriu a terra e ela os tragou. E eles tinham fogo do altar nos incensários. O que eles teriam feito com isso? Agora há algo aí muito importante na terceira etapa. Porque na terceira etapa não será um espetáculo público tudo o que estará ocorrendo aí dentro, até desde a pregação. Desde as etapas, desde a pregação, qual é o tempo onde estamos vivendo. Não se sabe o que está ocorrendo aí dentro. Todas as etapas, somente se dá o resultado. E na pregação se dá o resultado, pois com a palavra que é trazida depois desse estudo. Depois desse lugar de estudo desse instrumento. Ou seja, que desde aí é um segredo por completo.
para que não surjam imitadores e causem dano ao povo. Agora diz: e eles tinham fogo do altar nos incensários, mesmo que tivessem fogo nos incensários. Tão fundamentalistas como eram, eles falharam em reconhecer a mensagem. E escreve: falharam. Deus tinha dito: eu te envio a ti, Moisés, para fazer isso. Tu os trarás aqui, porque sempre Deus opera por meio de um só. Não é um grupo, mas um só. E escreve embaixo: eu te mando a ti, Moisés, para fazer isso. E continua dizendo: vê, eles falharam em reconhecê-lo. Moisés era muito estrito, muito honesto com eles, assim como Elias. Para com a escola dos profetas, muito estrito, muito honesto, ficou com a palavra. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Eles podiam dizer: nós não estamos esperando um carpinteiro, e menos de Nazaré. Nós estamos esperando um rei. Mas vejam a forma simples em que Deus, suas grandes promessas, as cumpre no meio dos seres humanos. As cumpre em forma simples e se oculta nessa forma simples dos sábios e entendidos e se revela às crianças. E as crianças quanto a conhecimento teológico, crianças quanto ao intelecto, como Pedro, como Santiago, como João e como os demais discípulos de Jesus Cristo, onde encontramos que a maioria eram pescadores, podiam ver o verbo anjo do Senhor encarnado no meio do povo hebreu, e os grandes estudiosos não podiam ver. Diziam: é Belzebu, e pelo dedo de Belzebu expulsa os demônios. Por quê? Se diziam assim de Jesus, e por que eles não podiam fazer o que Jesus fazia? E estavam invejosos, como ocorre todo o tempo. Esse é o ciúmes, a inveja religiosa, o mesmo que aconteceu lá no Jardim do Éden. O que aconteceu ali com Caim e Abel. O ciúmes, a inveja religiosa, isso é terrível. E neste tempo final é o mesmo. É o ciúmes, a inveja religiosa. Estavam invejosos, porque toda obra excelente desperta inveja nas pessoas que não podem fazer uma obra excelente. Os medíocres ficam invejosos quando veem um homem fazendo uma obra excelente. Assim que já tem o nome, esses invejosos são uns medíocres. E ali, Cristo estava fazendo uma obra excelente, o qual nenhum sacerdote podia fazer, nem sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote do céu desceu em carne humana e estava fazendo essa obra excelente para realizar a reconciliação do ser humano com Deus. E em sua segunda vinda, ele está fazendo uma obra excelente para realizar a obra de reclamação de tudo que ele redimiu em sua primeira vinda. É a obra de reclamação para trazer a fé de rapto a qual estão recebendo e assim levá-los à ceia das bodas do Cordeiro a todos os filhos e filhas de Deus. Vimos nessas curtas palavras, hoje se cumpriu essa escritura. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus, e nos veremos no domingo, neste próximo domingo, amanhã, às 9 da manhã, como foi anunciado ontem à noite pelo missionário Miguel Bermudes Marim. Estaremos às 9 da manhã, horário de Porto Rico, começando a atividade aqui em Porto Rico. Hoje se cumpriu essa escritura. Que Deus os abençoe e Deus os guarde e nos veremos amanhã, primeiro Deus, na atividade de amanhã, que, como eu lhes disse, será às 9 da manhã. Que Deus os abençoe e guarde a todos.